Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e viveu no reino de Judá durante um período tumultuado da história, marcado por instabilidade política e ameaças externas. Ele começou seu ministério profético cerca de 740 a.C., um tempo em que o rei Uzias de Judá morreu, e continuou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. A vida de Isaías é narrada principalmente no livro que leva seu nome, que é o primeiro dos chamados Livro dos Profetas Maiores, na Bíblia. Isaías é conhecido por suas profecias sobre o julgamento de Deus contra as nações pecadoras, mas também por suas mensagens de esperança e redenção. Suas visões influem chamados ao arrependimento, advertências sobre a destruição que viria sobre Israel e Judá por causa de suas injustiças e infidelidade, mas também promessas de restauração e paz. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe este vídeo para ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. O chamado e ministério de Isaías. O chamado de Isaías ocorreu no ano da morte do rei Uzias, por volta de 740 anos antes de Cristo. Um momento significativo na história de Judá, que marcou uma transição política e uma crise de liderança. O relato de seu chamado é descrito de forma vivida no capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías se encontrava no templo quando teve uma visão do Senhor sentado em um trono alto e exaltado. O templo estava cheio de sua glória e serafins estavam ao redor do trono. Esses serafins proclamavam a santidade de Deus, chamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A visão reflete a majestade e a santidade de Deus, contrastando com a condição pecaminosa do povo. Nessa visão, Isaías foi confrontado com sua própria indignidade e iniquidade de seu povo. Ele confessou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em resposta, um dos serafins tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar, simbolizando a purificação de seus pecados. Após esta purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e a quem há de vir por nós? Isaías respondeu prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías advertiu os líderes de Judá sobre a confiança em alianças políticas e estrangeiras em vez de depender de Deus. Ele profetizou que o reino de Israel, as 10 tribos do norte, seria destruída pela Síria, o que de fato aconteceu em 722 a.C. Ele também predisse que Judá seria invadido, mas prometeu que Jerusalém seria poupada devido à fé do rei Ezequias. Uma das contribuições mais notáveis e proféticas de Isaías é a sua descrição do servo sofredor, no que é conhecido como os Cânticos do Servo, que está escrito em Isaías capítulo 42, 49, 50 e 53. Isaías fala de um servo escolhido por Deus, que sofreria e carregaria os pecados de muitos para trazer salvação. Isaías 53, em particular, é uma passagem profundamente comovente que descreve o servo como sendo desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías também é conhecido por suas gloriosas visões messiânicas e escatológicas. Ele profetiza o nascimento de um menino que traria uma
era de paz e justiça. Ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías também fala em um futuro em que todas as nações virão a Jerusalém para aprender os caminhos de Deus, transformando suas espadas em arados e as suas lanças em foices, um símbolo de paz universal. Está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 4. Finalmente, nas partes finais do livro, Isaías apresenta uma visão esplêndida de uma nova criação, novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, e a morte será aniquilada. Está escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 17 ao 25. Essas visões fornecem conforto e esperança, não apenas para o povo de sua época, mas para todas as gerações futuras. As mensagens e profecias de Isaías são essenciais para entender a natureza de Deus como justo e misericordioso. Ele enfatiza a soberania de Deus sobre todas as coisas, a necessidade de fidelidade e justiça, e a promessa de salvação e restauração final. A tradição sobre os últimos dias de Isaías na terra e sua morte não é detalhada na Bíblia, mas é baseada em relatos apócrifos e tradições judaicas e cristãs. A história mais conhecida sobre o martírio de Isaías é encontrada em escritos judaicos e extrabíblicos e nos primeiros textos cristãos. A mais notável dessas tradições é encontrada na Ascensão de Isaías, um texto pseudepígrafo que inclui elementos tanto cristãos quanto judaicos. De acordo com essa tradição, Isaías foi martirizado durante o reinado do rei Manassés de Judá. A narração descreve que Isaías foi perseguido por suas profecias contra as práticas idólatras e a corrupção que prevaleciam em Judá naquela época. Segundo a tradição, Isaías foi condenado à morte por Manassés, que era conhecido por sua adesão à idolatria e por ter revertido as reformas religiosas de seu pai Ezequias. Em um ato de extrema brutalidade, Isaías foi cerrado ao meio. Essa forma de execução foi escolhida para silenciar sua voz profética, que criticava durante a liderança e a direção espiritual de Judá. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre a morte de Isaías, há uma referência indireta que pode aludir a esse acontecimento. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, há uma menção aos mártires da fé, onde se lê que alguns foram cerrados ao meio. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 37. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma alusão à tradição sobre a morte de Isaías, embora não mencione especificamente pelo nome. A história do martírio de Isaías ressalta a intensidade do conflito entre os profetas bíblicos, que defendiam fervorosamente a fidelidade a Deus, e as autoridades políticas e religiosas, que muitas vezes se desviavam dos caminhos divinos. A morte de Isaías é vista como um testemunho de sua fé inabalável e de seu compromisso em proclamar a verdade, apesar das consequências mortais. Essas tradições sobre o fim da vida de Isaías, embora não estejam no cânon bíblico, têm sido parte da memória coletiva judaica e cristã e são lembradas como exemplo do custo da profecia verdadeira em um mundo muitas vezes hostil à mensagem de Deus.